Análise crítica de um caso de sucesso no marketing desportivo, Sporting Clube de Braga. João Pedro Dias, mestre em Comunicação e Desporto, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Primeiro, analisemos o contexto do trabalho. O Sporting Clube de Braga, um clube já com 88 anos de história, tem vindo ao longo dos anos a criar algumas dificuldades ao Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting. Contudo, até 2003, entrada da atual direção e mudança de estratégia a todos os níveis no clube, a grande vitória foi apenas uma Taça de Portugal, já na longínqua época de 1966. Este facto, aliado ao facto do clube querer mudar de uma postura amadora para uma postura profissional, fez com que a direção do Braga criasse uma série de alternativas e tentasse encontrar os problemas para criar um clube diferente. O maior problema que encontraram foi a grande bipolaridade que existia nos simpatizantes e adeptos do Sporting Clube de Braga. Essa bipolaridade era partilhada com o Sport Lisboa e Benfica, ou seja, grande parte dos adeptos do Sporting Clube de Braga eram conhecidos como adeptos do Benfica. Outro grande problema que existia no clube era a rivalidade com o rival de Guimarães, ou seja, o Vitória de Guimarães tinha uma grande sobreposição sobre o Sporting Clube de Braga a quase todos os níveis, ou seja, adeptos menos apaixonados, menos adeptos no estádio, um estádio maior e com melhores condições e igual número de troféus. A linha estratégica do clube valorizou a cidade, os adeptos e os símbolos do clube, ou seja, aconteceu a partir de 2013 uma aposta na região, na qualidade, na inovação e na diferença. A partir de 2003 desenvolveram-se uma série de ações. O primeiro momento, ou seja, 2003, passou por uma mudança para um estádio de referência mundial. Deixaram o antigo estádio 1º de Maio, que apesar de ser um estádio com capacidade para 40 mil pessoas, era velho e tinha muito poucas condições para o futebol profissional atual. Ou seja, desta forma, a mudança para um estádio de referência valeu não só uns prémios a nível arquitetónico, mas também um adeus a um estádio antigo e sem condições e colocado na linha da frente do aproveitamento do Euro 2004. O segundo momento, no ano de 2005, passou por uma aposta no plantel profissional. A partir desse ano, a direção resolveu apostar em jogadores como João Vieira Pinto, Viana, Mayong, João Pereira, Eduardo, entre outros, bem como a aquisição de técnicos com uma grande experiência, a fim de poder fazer o clube crescer. O terceiro momento, uma estratégia pioneira em Portugal, passou pelo naming do estádio. Para além de ser exclusiva do Sporting Clube de Braga, até hoje, esta rende ao clube um acréscimo da receita muito importante no orçamento anual. Para termos uma ideia, se o orçamento do Braga for de 10 milhões, esta estratégia rende ao Sporting Clube de Braga 1,5 milhão de euros. O nascimento dos Guerreiros do Minho foi o quarto momento, em 2008. Ou seja, a partir deste ano, pretendeu acabar-se com aquela referência do Sporting Clube de Braga ao Arsenal do Minho, ou seja, essa situação terminou e o clube passou a ser conhecido como os Guerreiros do Minho, onde se faz uma utilização do U romano e pretende-se fazer referência às origens romanas da cidade. O quinto momento, desportivamente muito significativo, passou pelo apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois de ultrapassar o Celtic de Glasgow, o sorteio ditou ao Sporting Clube de Braga um clube com um orçamento 10 vezes superior ao seu, ou seja, ao Sevilha. No entanto, as dificuldades foram ultrapassadas e o clube entrou numa competição de elite. Mais uma vez, esta entrada significou um encaixe financeiro de 11,6 milhões de euros, ou seja, o orçamento do Sporting Clube de Braga para esta época. O sexto momento, no mesmo ano, aconteceu em maio de 2010, ou seja, o clube apurou-se para a final da Liga Europa, a segunda competição de clubes da UEFA. Depois de ultrapassar Lech Poznan, Liverpool, Dinamo de Kiev e Benfica, o plantel profissional do clube conseguiu atingir a final da competição e marcar uma posição na história. Para o trabalho que realizamos, utilizamos a metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, com base em 4 entrevistas semi-estruturadas a pessoas escolhidas estrategicamente e numa análise categorial previamente escolhida. O objetivo geral do trabalho passou por perceber a forma como os departamentos de comunicação e marketing do Sporting Clube de Braga funcionam e desenvolvem as suas principais estratégias.
Os objetivos específicos passavam por perceber a estratégia do clube na captação dos adeptos, identificar a empatia entre os adeptos e os simpatizantes, entender a escolha dos patrocinadores, descobrir se os adeptos se identificam com a estratégia de marketing e avaliar a rivalidade com o Vitória Sport Clube. À amostra foram 4 elementos: Ricardo Lemos, diretor de marketing, Dr. Rui Romeiro, diretor de comunicação, Paulo Carvalho, adepto e líder de uma claque organizada, e Vandinho, capitão do Sporting Clube de Braga no momento. As categorias foram 5. A primeira foi categoria A, ou seja, estratégia para a captação de adeptos, onde chegamos à conclusão que os próprios adeptos se sentem agradados com a estratégia adotada pelo clube e que anseiam por um futuro com um crescimento de adeptos consistente. Podemos assinalar aqui o facto de, pela primeira vez nos últimos anos, o Sporting Clube de Braga ter ultrapassado o Vitória Sport Clube na assistência média no estádio, ou seja, perto das 25 mil pessoas. A categoria B passou pela identificação dos adeptos com o plantel, onde o ponto-chave foi: o futebol é o core business do clube e é numa aposta forte ao nível de jogo que se pretende atingir um aumento de adeptos. Isto foi perfeitamente conseguido. Podemos verificar aqui que na última época a aposta do clube foi num número muito grande de internacionais, e a chegada aos 11 internacionais igualou o maior número de internacionais alguma vez ao serviço do clube. Categoria C, a definição dos patrocinadores. Também neste ponto os adeptos e as pessoas entrevistadas estão muito agradadas com a estratégia do clube, ou seja, o tipo de acordos que os clubes fazem com as empresas são vantajosos para ambas as partes. Para o clube, porque lhe permite oferecer um valor acrescentado aos seus adeptos, e para o patrocinador, porque atrai novos clientes para si. A categoria D, a identificação dos adeptos com a estratégia de marketing, foi também muito positiva, pois hoje em dia os clubes não se exigem apenas ao jogo em si, mas dão um valor inquestionável a tudo que o rodeia, e entender os seus próprios adeptos tornou-se uma medida prioritária ao Sporting Clube de Braga. Daí o aparecimento dos Guerreiros do Minho. Por último, a avaliação da rivalidade regional. O simples facto de terem ultrapassado o rival regional no número de sócios toma proporções mais importantes do que as próprias vitórias dentro do campo. Podemos verificar isso pela frase dita por Paulo Carvalho, adepto do clube, onde disse que ainda há pouco tempo o Braga suplantou-os em número de sócios, e isso deve ter sido uma facada para eles. Podemos verificar aqui o histórico das classificações. Podemos constatar que das melhores classificações do Sporting Clube de Braga, ou seja, um segundo lugar e os quartos lugares, metade delas, ou seja, num total de 10, metade delas foram conquistadas nos últimos 7 anos. Como conclusão, podemos ressaltar as seguintes conclusões, ou seja, parcerias com marcas em expansão como a Macron e a Trofa Saúde, profissionalismo e gestão pensada em todas as áreas, melhores classificações de sempre, encaixes de dinheiro com vendas de jogadores muito grandes, número de sócios a aumentar e resultados desportivos e financeiros excelentes. Eleições para a gestão desportiva, aposta na região e nas pessoas das cidades mais próximas, uma associação com marcas de referência, escolhas pioneiras em Portugal, o naming do estádio, por exemplo, aquisições coerentes a nível desportivo. Por último, alguns factos interessantes. O Sporting Clube de Braga é o quarto clube português a conquistar uma taça europeia, a Taça Intertoto em 2007-2008. Nos últimos anos, a UEFA tem premiado o clube que mais progride, e esse título, no ano 2011, veio para o Sporting Clube de Braga. Pela primeira vez na história, o clube conseguiu atingir em 2 anos consecutivos um saldo positivo no orçamento. E para além do naming, o Sporting Clube de Braga foi o primeiro clube português a incluir um manager nos seus quadros profissionais. Obrigado, João Pedro Dias.